querido amante das palavras, das histórias e viajante de outros mundos. Eu sou a João Feu, estou aqui trazendo mais uma resenha para você saber escolher melhor os livros que você quer ler. Então, eu vou falar hoje deste livro aqui. Não é um livro, é um Kindle, mas os livros que eu estou lendo, muitos estão aqui dentro desta maquininha mágica, esta janelinha para muitos mundos. Então, eu vou falar deste livro aqui, que, se não me engano, ele não existe físico, tá? É o livro Fantasmas, Vampiros, Demônios, Histórias de Outros Monstros. Este livro é do Henri Bugalho e, para quem não conhece, o Henri Bugalho é um youtuber, mas ele também, essencialmente, como eu, é um escritor, e ele acabou se tornando mais conhecido por ser um comentarista político, né, das situações que nós vivemos, não só político, mas também situação dos dias de hoje, do cotidiano. E o interessante dele é que ele é formado em filosofia, então ele tem um conhecimento de dialética, ele tem um conhecimento de ética muito profundo, e ele é muito bem articulado, então dá pra gente poder entender bastante o que ele está falando, e eu gosto muito dos vídeos dele, embora eu não tenha acompanhado tanto. Quem acompanha mais é o Renato, mas eu acabei conhecendo o Henri Bugalho através desses vídeos e me interessou saber que alguém que fala tão bem, que tem tão boa verve, escrevia, e eu queria conhecer as ficções dele. Eu comecei por esse livro, que é um livro de contos. Então vamos começar falando aí do preconceito contra o livro de contos. Sim, nós precisamos falar disso, pessoal. Há um preconceito muito grande contra os contos pobrezinhos, só porque eles são curtinhos, só porque não dá tempo exatamente de você se aprofundar, e você gosta daquele universo e você já tem que pular para o outro. Eu gosto de contos, então vou começar por aí. Eu gosto de contos e eu acho que tudo é uma questão de momento. Às vezes a gente está no momento que a gente quer se aprofundar, a gente quer entrar em 600 páginas daqui de uma guerra de luz e sombras, e às vezes não, às vezes você quer uma coisa mais rápida. Quando eu li esse livro do Henri Bugalho, eu queria uma coisa mais rápida, eu queria uma coisa mais, não exatamente leve, mas eu queria algo mais rapidinho. E eu tinha lido e não terminei Histórias de Fantasmas, que foi antes até do meu apartamento pegar fogo, e ele estava na minha cabeceira. Eu nunca terminei de ler esse livro e eu não encontrei ele para comprar ainda. E antes desse eu tinha lido A Vida Após a Morte das Celebridades. Tem resenha dele ainda no meu outro canal, porque eu ainda colocava as coisas lá, e era um livro que também era basicamente um monte de contos. Você podia ler em qualquer ordem, inclusive eu li totalmente fora de ordem, porque eu ia lendo pelo meu interesse naquelas celebridades e saber o que aconteceu com elas depois da morte. Eu achei bem legal. E o conto, ele traz isso, ele te traz você é fluido, é uma coisa que você pode ler o primeiro, você pode ler o último, você pode ler o do meio, você pode ler em qualquer ordem. E você pode olhar assim e falar, esse conto é muito grande, eu vou ler um mais curtinho porque hoje eu tô com sono, hoje eu tô sem tempo, tô com pouca concentração. Então eu acabo percebendo que os contos, eles são assim, tipo os vídeos mais curtos. Quando você às vezes tá talvez um pouco com a mente cansada e tá querendo ler uma coisa mais rapidinha. O problema por que as pessoas têm preconceito contra o conto? Porque às vezes elas leem contos que talvez não tenham ligação um com o outro, não sejam do mesmo tema. Então realmente dá uma quebra muito grande. Você está lendo um conto que está focado no romance, aí você pula que está para um outro que está focado na aventura, aí você pula para um outro que está focado no erotismo, aí você pula para um outro que está focado numa coisa mais de suspense. Então você não fica no mesmo ambiente, então é meio que você tá entrando em várias salas que tá tocando música completamente diferente, você fica meio biruta. Realmente, eu também não gosto muito quando o livro de conto ele é muito aleatório, mas eu gosto muito quando os livros de conto têm essa unidade, como, por exemplo, essa história que eu falei, que eram contos de fantasma. Não sei se esses eram os 13 contos de fantasmas, eu não tenho certeza, porque eu também li um livro com esse título, eu não sei se é o mesmo. Mas o livro do Henri Bugalho, agora nós vamos entrar no livro dele, me surpreendeu bastante. Primeiro porque eu não esperava muito, não que eu não esperasse do Henri Bugalho, mas porque é um livro antigo, ele mesmo já fala isso no prefácio do livro, que é um livro de 2013 e que ele escreveu numa época da vida dele em que ele estava testando várias formas de narrar. E isso assim, já pensei, poxa, 2013 ele era muito novo, ele de repente não tinha muita experiência, então talvez eu não tenha muito o que esperar desses contos, talvez eles sejam mais simples, mais básicos. Lê do Engano, são excelentes. Este livro é muito bom.
é claro, para o público de suspense e terror, principalmente terror. Ele consegue mergulhar em vários tipos de histórias de terror, ele consegue te apresentar personagens extremamente interessantes, extremamente diabólicos e muito assustadores. Alguns que são... Tem um conto que me deixou especialmente bugada, especialmente desconfortável. Ele tem essa coisa também. Alguns te assustam, mas outros te deixam só desconfortável. Então, há histórias que são muito desconfortáveis. Ele escreveu essas histórias, você até percebe algumas influências, né? Como alguns filmes de terror. Se você gosta de terror, você vai perceber algumas influências. Mas a criatividade dele em contar aquela história e te deixar preso naquele ambiente até terminar o conto é muito interessante. Mas o que eu gostei mesmo foi da fluidez da narrativa dele. Ele tem uma narrativa bonita. Alguns desses contos ele escreveu por volta de 2011, quando ele estava morando em Buenos Aires. E, como eu falei, eu acho que ele era jovem. E mesmo assim, ele tem uma sensibilidade muito grande para contar determinadas coisas e fazer disso um paralelo com, às vezes, o que a gente sente. Por isso que histórias de outros monstros, porque muitas vezes os piores monstros estão dentro de nós. Eu vou ler só esse trechinho aqui do conto dele chamado O Segredo do Porão, só para você ter uma ideia do que eu tô falando, tá? Todos nós escondemos nossos monstros em algum lugar. No dia a dia, sentimos-nos obrigados a fingir ser melhores do que realmente somos, para sermos aceitos, para sermos queridos, para sermos respeitados. Se um dia expuséssemos nossos demônios interiores, simplesmente não existiria mais vida na Terra. Nós nos mataríamos uns aos outros. Então, é muito fluido, é muito lírico e em muitos momentos poético. E essa embalagem poética em histórias de terror é algo muito cativante. Enfim, eu gostei. Indico para aqueles que gostam do gênero terror e que gostam de uma boa escrita. Para aqueles que não gostam de terror, eu não indico por questões óbvias, você não vai gostar. Tá? E não é um terror visceral, não é um terror de tripas e coração e cabeças explodindo, né? Aquele terror mais gore. É um terror classudo, é um terror elegante, é um terror de suspense mesmo, de psicológico, mas de assombração, de fantasma, e ele foi pegando todos os elementos que você pode utilizar em terror, de cães do diabo, até pessoas possuídas, até amores fantasmagóricos, até o que mais eu acho que me incomodou era a da menininha, e eu não lembro o nome desse conto agora, porque eu já li esse livro já tem algum tempo, li ano passado, que era de uma menininha que a mãe colocava ela em exposição para que se pagassem para bater nela, e ela não mostrava nenhuma expressão, ela apenas um sorriso, assim, um sorriso, um meio sorriso, e ela sempre se recompunha, ela sempre se reconstruía, não importasse o que você fazia com ela. Aquele conto é extremamente perturbador, e eu tenho certeza que lendo com atenção a gente vai encontrar umas mensagens bem importantes, porque eu acho de extrema importância que a gente olhe para as sombras, porque quando a gente olha para as sombras, a gente aprende a ver a luz também. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado da resenha desse livro. Eu encontrei ele na Amazon, tá? Então, eu não sei se ele existe em outras plataformas de e-book e EPUB, mas eu acho que não existe ele físico. Muitos dos livros atualmente, especialmente de autores talvez, não é que ele seja menos conhecido, mas a maioria dos autores está preferindo colocar mais coisas em e-book mesmo, pelo baixo custo e pelo largo alcance. E ele não mora no Brasil, ele mora na Espanha. Então, o frete, se ele fosse fazer, acho que ele demandaria uma estratégia e tudo mais, talvez um pouco mais complexa. Há livros dele publicados no Brasil, mas todos com teor mais político, que talvez onde o maior público dele exista, né? Por causa do tipo de canal que ele tem hoje. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Fica aqui a dica do livro Fantasmas, Demônios, Vampiros e Histórias de Outros Monstros. E se você já leu ou se você tiver curiosidade de ler, por favor, volte aqui, comente,
Eu gostaria muito de saber. E eu gostaria muito de saber de você se você gosta de livros de contos. Ou se você realmente nunca gostou, nunca leu, tem raiva de quem lê. Eu queria saber. Deixa aqui nos comentários, porque de repente, quem sabe, não surge aí um livro de contos também. Um super beijo e até a próxima.